Em mais uma edição do Memória Fazendária Cearense, trazemos para o centro dessa conversa o centenário dos postos fiscais da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará. A nossa rede de postos fiscais foi criada pela Lei 2221, de 31 de outubro de 1924. Recentemente foi lançado o livro 100 anos de postos fiscais no Ceará, de autoria do Francisco Cicinato Ferreira Neto, obra esta patrocinada, endossada pela nossa Fundação Sintaf. E também conosco, além do Francisco Cicinato Ferreira Neto, o José de Souza Pinheiro, que está aqui à nossa frente, e à nossa esquerda, nosso querido colega de trabalho, o Elton Vianney Diogo. Vamos colocar, primeiramente, a nossa conversa sobre este livro. Querido Cicinato, o desafio foi grande, pesquisar, historiar, documentar através de um texto primoroso que nós sabemos que você tem, a história do centenário dos postos fiscais da Cefaz Ceará? Um trabalho árduo, um trabalho que demandou muito tempo e que precisava ser realizado. Uma data marcante. Às vezes as pessoas falam de centenários até de forma desrespeitosa, mas no caso específico dos postos fiscais, eu acredito que essa data não poderia deixar de ser reverenciada por todos os fazendários atuais. Mas foi um trabalho muito árduo, um trabalho que realmente, em certos momentos, a gente achava até que não poderia fazer, mas eu acho que todos os esforços deviam ser colocados mesmo, né? Deviam ser colocados, ser feitos os esforços necessários para que isso fosse realizado, porque as relações atuais, né, estavam com isso. Como foi o seu ingresso na Secretaria da Fazenda e você imaginou, em algum momento, como historiador, chegar ao ponto de escrever tantos livros e esse centenário ser o seu livro mais recente que acaba de ser lançado? Ingressei na Secretaria da Fazenda em setembro de 1990. Parte de arrecadação, eu entrei em posto fiscal em 2002. Mas, assim, eu sempre gostei da história. Inclusive, tem um livro sobre sempre 80 anos da Fazenda. Você é um historiador, a verdade é essa, né? Historiador, formado pela UES. Mas eu não tinha realmente, eu nunca imaginava que haveria essa adequação do trabalho fazendário com o trabalho do historiador. Essa convergência, né? Isso me trouxe muita alegria. Em 2011, eu trabalho sobre a história do fiscal de forma geral, e agora, em 2024, eu trabalho sobre os postos fiscais. Então, é uma alegria muito grande, tive essa adequação, né, de trabalho fazendário com o trabalho historiador, isso me deu muita alegria. E eu acredito que em outros aspectos, em outras circunstâncias, essa parceria do historiador e do fazendário vai continuar. Conversando com o José de Souza Pinheiro, depois a gente volta para o Cicinato. Pinheiro, como foi o seu ingresso na Secretaria da Fazenda? Você é do concurso de 89 e a sua alotação inicial? Bom, eu ingressei todo o concurso de 1989, eu ingressei ainda no dia 20 de janeiro de 2022. Na época, a nossa turma, né, por que pareça, os postos fiscais eram os mais procurados. E tinha uma coletoria em Pedra Branca, né? Fica na próxima, como meus pais moravam mesmo. Eu acabei indo inicialmente para a coletoria de Pedra Branca.
Então você é cearense de Quixeramobim. Eu sou cearense, meus pais, meu pai está com 96 anos, mas até hoje ainda é ativo, muita dificuldade, mas eu tenho muita honra de Quixeramobim. Eu cresci do Nordeste, do Brasil, cara, dentro desse país, acho que é um cantinho da gente. Sim, sim, sim. E à nossa esquerda, nós estamos aqui com o Elton Vianney Diogo. O Elton, você soube do concurso para a Secretaria da Fazenda em 2006. Como foi a sua chegada aqui no Ceará? Porque eu já estou dando pistas de que o Elton não é cearense, mas é um bom brasileiro e um bom fazendário, graças a Deus. No ano de 2006, né? Na época, eu fui gerente financeiro de uma grande companhia e soube do concurso através da internet. Não conhecia o Ceará, não conhecia o contador. Daí realizei o concurso em 2006 e fui chamado em 2008. Em novembro de 2008, teve a troca de governo bem nesse período, né? De 2006, então houve essa vacância, essa demora de acabar alguns concursados que passaram. E a minha anotação inicial foi Ipalmirim, o hospital de Ipalmirim, na divisa com a Paraíba. Né? Para mim foi uma grata surpresa sair do estado do Rio Grande do Sul, da Bataí, um estado frio, e vir para um estado realmente muito quente, né? Um estado paradisíaco, né? A gente conhecia só através da internet mesmo, né? Nunca tinha vindo para cá. E a minha recepção foi muito calorosa e, graças a Deus, foi muito bem recebido, né? Essa é um pouco da minha história. E o que motivou você vir trabalhar para o Ceará? Algum motivo? Olha, eu tinha deixado uma grande companhia, e fiz 2 concursos. Eu tenho confessado de concurso na Roraima. Abra o jogo. Vamos entregar. Eu fiz o concurso em Roraima, e lá, sem vagas, eu tirei 64. E aqui era 100 vagas, eu tirei 62. Então, eu fiquei rezando para que me chamassem logo. Na época eu tinha deixado o emprego, estava inclusive desempregado, estava estudando. Se o primeiro que me chamasse, eu iria. Né? Se o Estado de Roraima tivesse me chamado, eu iria. Mas Deus quis que eu viesse para cá, me chamaram primeiro aqui. E hoje eu vejo que como foi importante ter vindo para cá. Foi providencial. Né? Eu vim em novembro para cá, conheci minha esposa em novembro, aqui mesmo no Ceará. Então, eu vejo. Quer dizer que o amigo casou com você? Casei com uma paraibana tirando férias no Ceará. É um gaúcho casado com uma paraibana vindo para o Ceará. Não precisa lá ser cearense, né? Lá em casa, lá no posto, se alguém chega e fala mal do Ceará, tem uma briga, né? Porque a gente é cearense de coração, a gente, só quem pode falar mal aqui somos nós. Qualquer outro que fala não pode, não. Bem, nós estamos aqui numa roda de conversa e a gente vai aqui tirando as perguntas de uma maneira bem dinâmica, bem gostosa, para falar dessa memória fazendária cearense. Cincinato, voltemos à sua obra. Né? Como foi o desafio que você recebeu para chegar a este nível, né? 100 anos de pontos fiscais no Ceará. Eu fui contactado por Iduíno Lopes de Brito, um fazendário, né? Um simulador. Foi contactado ou foi desafiado? Desafiado. Foi uma conversa muito boa. 2021. E o Brião já Liduíno enxergou longe. e falou, né? Teve a oportunidade de fazer isso. E eu, na verdade, quando ele falou, eu já tinha já algum sobre isso. Por quê? Porque eu já tinha feito um trabalho sobre a Secretaria da Fazenda, Fisco Cearense, em 1836 a 2011. Como dizia o saudoso João Pedro Montenegro Franco, você já estava engravidando as ideias. Eu até falei para ele, eu já tinha pensado nisso, talvez eu até faça, se não é realmente esse aqui,
a gente tem vontade de fazer uma coisa assim, de forma pessoal. Eu também sempre faço isso. Mas eu digo, não, vamos fazer uma coisa assim, de forma institucional, fica mais fácil. A gente vai dar todo o apoio. Então foi isso. Em 2001 a gente já tinha essa ideia de fazer, de chegar a esse momento da gente, ter essa obra publicada, para não deixar para quem vem, muita história. Cicinato, como é para um escritor que é servidor público fazendário trabalhar na árdua atividade de imposto fiscal? Você é administrador de imposto? Eu fui administrador informal, né? Lá atrás, é 2021, né? 2022, eu tinha instituído para o colega, né? Eu estava administrando, então eu posso dizer que realmente pode ser chamado assim de administrador, mas é informal. Não de forma clássica, né? Mas a gente fazia trabalho de administrador e as características daquelas competências que dadas ao escola. Que pontos importantes você poderia nos destacar sobre o seu livro que aborda o centenário dos impostos fiscais? Cicinato. Todo livro de história, todo livro de pesquisa, ele tem um certo objetivo, uma certa cadência, uma sempre. Eu queria colocar para o fazendário atual as coisas têm a razão de ser. Então, o posto fiscal, quando foi criado, ele tinha uma lógica e ainda é totalmente apropriado para a ciência atual. Quando eles foram criados em 1924, os postos fiscais tinham um objetivo, né, que era de acabar com a sonegação naquele momento, de que dar divisa ao Estado. E, para fazer isso, tinha que passar por vários desafios, vários problemas, né? Mas que esse cerne, essa busca, esse objetivo, ele teria que ser cumprido, né? Porque era a essência do que estava sendo. Então, assim, de 24 até 2024, de 2024, os postos fiscais tiveram a sua evolução, no mesmo sentido, com os mesmos desafios, mas que o objetivo do legislador de 1924 é o mesmo objetivo do fiscal, do administrador, do coordenador do Estado de Goiás, que é justamente trazer, né, divisas para o Estado. E um trabalho muito difícil, um trabalho muito complicado, que é o de fiscalização, de combate à sonegação da divisa. Certo? Mas que, graças a Deus, eu tenho que dizer isso, lá na solenidade desse mundo, e para mim a principal vitória dos fazendários nesse sentido é justamente a manutenção da doutrina que surgiu em 24. É a doutrina de criação de uma repartição fiscal fixa, né, que controlasse a circulação de mercadorias na nossa vida. E também nos locais que também são considerados vizinhos, áreas portuárias, aeroportuárias. Então, assim, essa essência, essa doutrina de manutenção, dessa fiscalização, desse controle sobre a circulação de mercadorias, ela perdurou desde o longínquo ano de 1924. Essa foi a maior vitória. Ao contrário de outros estados brasileiros, estados nordestinos, né, estados brasileiros que tiraram de circulação de fiscais, tiraram do universo fazendário a figura dos postos fiscais, Ceará não. Ceará continuou com essa doutrina, continuou com essa mesma sistemática de postos fiscais, e isso realmente foi uma final vitória. Antes de você entrar na Secretaria da Fazenda, você trabalhava com o quê? Eu era professor. Professor de História.
José de Souza Pinheiro, você começou trabalhando, pode puxar o microfone mais para fora. Você começou trabalhando em coletoria, lá em Pedra Branca. Como foi essa virada de chave para entrar nos postos fiscais e hoje você está nos postos fiscais, né, tem uma história na fiscalização da Secretaria da Fazenda? Bom, depois de Pedra Branca, eu fui para a coletoria, A, B e C, né, para a coletoria de Canidé, classe A. E aí, em 94, surgiu uma oportunidade de uma seleção para trabalhar na região metropolitana. E nessa seleção, eu fiquei no curso fiscal, no primeiro curso, o professor Gabriel Lopes Jardim, que mas foi um posto de uma história muito boa. Foi aí que começou o meu amor pelo trânsito. Pela casa sempre teve, mas aí essa proximidade, né, do trabalho diário no trânsito foi muito importante. Né? Eu acho que a partir dali começou uma nova fase em relação à Secretaria da Fazenda. Acho muito importante que a gente sempre ressalte. A Cefaz é uma só. Ela é dividida em vários setores, em várias áreas, mas eu acho isso muito positivo quando você tem a oportunidade de passar em algumas dessas áreas, para ter uma percepção da noção do todo, e na realidade que essas áreas são interligadas. Essa percepção não existe nada estanque, né? Mas é muito aspecto. E eu considero isso muito importante. Então foi Gabriel Lopes Jardim, depois fui para o maior desafio, que foi o Volantes, né? Que é um trabalho de volante que eu considero hoje itinerante, que é um trabalho mais arriscado, mais difícil. Depois, supervisão de volante, supervisão que era uma aprovida, depois supervisão em capital. Como foi a experiência de ser volanteiro, assim, que eu estou chamando? É isso mesmo. Eu costumo dizer que no início realmente eu fiquei assustado, porque tínhamos operações que eram arriscadas, noturnas, né? As madrugadas. Né? Então eu posso dizer que hoje quem está exercendo essa função cada vez mais risco, porque hoje você não consegue abordar o carro. Naquela época você tem receio de acontecer alguma coisa. Naquela época a gente não se preocupava muito com isso. O qualidade, de uma certa forma, ele era uma autoridade, aquele carro tinha um aspecto diferente, né? Mas naquela época você está falando anos 90, né? Você aqui. Eu estou falando que quando eu entrei lá em 94, 95, né, de volantes, a gente ainda tinha, eu digo assim, era respeitada, aquela unidade, aquele carro da fazenda era respeitada. Tinha que abordar a veículo até na madrugada. Para falar que isso eram as percepções, infelizmente no dia a dia das volantes não tinha os policiais, sabe? Só a gente motorista. Né? Muitas vezes a gente trabalhava junto com o supervisor, depois de uma nova operação, depois da situação de Fortaleza. Eu recordo bem que nós víamos circular dentro de Fortaleza, na região metropolitana, mais volantes da Secretaria da Fazenda do que os carros da polícia. Chamava atenção. É verdade. Teve uma época em que as unidades móveis, chamadas volantes, elas a gente tinha um quantitativo muito igual, até porque no pessoal chegou um ingresso de muita gente, né? Bem significativo. Então, foi possível fazer isso. O Estado foi muito efetivo nesse processo. E a gente vai falar um pouquinho mais essa evolução e como é que reduzir um pouco de quadros sem perder o tempo dele. Isso. Welton, você já falou que é um rio-grandense, casado com um paraibano, filhos cearenses, e sua lotação inicial na Secretaria da Fazenda, o que se deu? Inicialmente, Você foi logo para a Corte Fiscal? era obrigatório daquela época. Uma máxima na Secretaria que os nossos auditores eram lotados primeiramente em postos. E teve que ficar os primeiros 3 anos
com a anotação de impostos fiscais. E daí houve um censo chamado 50 na primeira fase, em 2007, e 100 na segunda fase, em 2008. E a alocação teria que ser impostos fiscais. Então, a gente foi se alocando, de acordo com a colocação da classificação do concurso, nos impostos fiscais. Tá? Como a minha esposa era da Paraíba, estava bem no caminho, Souza, 70 quilômetros de Palmirim, eu já escolhi a cidade de Palmirim para iniciar o posto fiscal de Palmirim. Na verdade, eu nem sabia o que fazia um posto fiscal. A atividade do posto fiscal, né? Quais as atividades, qual é o horário, qual é os plantões, eu vi no sistema privado de trabalho. O sistema privado é uma outra forma de trabalhar. E daí, quando eu fui para o Palmirim, fui aprendendo com um colega antigo, né? A minha profissão pelo veterano foi a melhor possível, né? Eu, na verdade, aprendi tudo, né? A gente aprende para ficar lá, e depois a gente vai desenvolvendo. E você, em relação à sua atividade de fiscalização no trânsito, você sente que cada vez mais é importante no contexto da segurança brasileira, na perspectiva da reforma tributária e Uhum. Essa é uma pergunta, porque isso estava uma questão extremamente importante. Cada vez mais impostos fiscais são importantes. Já era importante ao longo desses 100 anos. Estamos debatendo aqui. Mas, ao longo desse processo, hoje o imposto fiscal ele tem a função de fiscalização, mas nós fizemos lançamento contábil que serve para toda a Secretaria da Fazenda. Não existe auditoria de empresa que não use esse trânsito, que não use sistemas de trânsito e mercadorias. Os lançamentos que nós fizemos da contabilidade do contribuinte de todas as operações interestaduais passam pelos impostos fiscais. Então, hoje, o imposto fiscal representa de 33% a 34% do ICMS arrecadado do Estado todo. Nós estamos falando de algo em torno de 15, 16 bilhões por ano. A importância dos impostos fiscais, com a reforma tributária, pela sua pergunta agora, ela é cada vez mais importante. Nota que a gente está deslocando o ICMS que era da origem para o destino. São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, são estados exportadores para o Brasil. Eles se debitavam ao estado de origem. O imposto pertencia ao estado que saía. Agora o imposto vai ser para o estado de destino de consumo. Então o que acontece? O Ceará é um estado que recebe do resto do Brasil. E esse ICMS caminha como caminhão. É muito importante, é mais importante ainda, ter o controle de ponteiros e vizinhos. Né? Porque essa entrada, mesmo com a nota eletrônica é um papel. O papel não se diz que aceita tudo de crédito. A nota eletrônica aceita tudo de crédito. Quem diz que tinha que estar na nota, é o que está sendo transportado. Já que o imposto vai andar até o destino, por que a pessoa não vai ser estimulada a fazer uma meia nota, ou não colocar tudo, ou colocar outra coisa? É muito importante o controle desse né? Além daquelas outras situações de lançamento, da substituição tributária, dos credenciados, do antecipado. Hoje, o imposto fiscal, ele cresceu muito a atividade. É uma atividade agora de 33%, 34% do semestre do Estado do Ceará. Então, vê a grandeza do alcance de fortalecimento dessa situação. E você continua na condição de administrador. Eu tive só praticamente 2 anos, porque eu não fui administrador. Depois logo eu fui para a administração, logo que eu fui comecei a passar, estava começando a passar, o Paulo Amado viria para cá, já daquela situação que eu estava fazendo a substituição de supervisor de impostos, com a entrada do Paulo Amado, né? Eu já fui alçado para a administração. O nosso posto fiscal é um posto essencial de fiscalização. E Palmirim é a escola natural de quem quer fazer a fiscalização. Lá se aprende a fazer a fiscalização.
é da natureza, né? É da alma. Interessante essa tua colocação. É uma história. E muito interessante falar que é o seguinte, hoje, os fazendários do pós-rural, juntamente com o terceirizado, existe uma paixão. Quem trabalha nos pós-rurais, agora por 100 anos, vamos lá para os pós-rurais, é uma parte do Ceará que trabalha com muita razão. Então, é impressionante com a dedicação de quem trabalha no pós-rural da causa do povo. Né? O pós-rural hoje, não é só contra o crime e contra a ordem militar. Não é só contra a sonegação. Quando a gente olha o Ceará, um estado que necessita de educação, saúde, segurança, dos impostos. Não tem outra fonte. Taxas, impostos e transferências governamentais. Né? O que acontece? Também é uma condição de justiça social. Não é justo um contribuinte trabalhar totalmente da formalidade e o concorrente ter uma vantagem devida porque ele faz a sonegação. Essa concorrência desleal, isso prejudica o mercado. Os pais também funcionam, constitui mercado. É por aí mesmo. Então, o que acontece? Não é porque eu faço parte do hospital que a gente não pensa, mas é pela estatística, pelos números, né, que nós temos aí. Ensinar respeito do historiador dentro dessa linha do tempo que se pautou a sua obra, e o feito de você ter sido ouvido, né? Você concorda com a resposta? Entendo. Adequada. Valorização dos postos. Eu achei interessante, viu, que a colocação que ele fez na questão da doutrina é a mesma, ou seja, os postos fiscais, eles têm um DNA, né? Vamos ter que nos aproximar, tem DNA nesse DNA, esse setor, assim, local, ecológico, a doutrina de filosofia continua preservada. É interessante, quando a gente fala de tributo, de modo geral, a gente está falando de necessidade da sociedade. Né? O tributo ele não acontece porque quer fazer, quer tributar, né, um produto, um serviço, a sociedade. E faz por uma necessidade justamente para buscar dar para a sociedade, para aqueles mais carentes, uma condição que seja melhor. Então, esse o objetivo que você falou da origem até agora, esse o objetivo. Eu aproveito aqui o que o Elton falou sobre a importância, e aí tem estatísticas aí em relação à arrecadação do Estado, mas nessa visão de reforma tributária que nós estamos focando aqui, eu acho que é muito importante que a gente perceba que hoje o Estado faz, ou com os postos fiscais, de um modo geral, a gente faz um trabalho de arrecadação, de fiscalização, de acompanhamento, de controle. Mas nessa reforma, quando ele fala que o imposto vai ser no destino, né, vai ter uma transição, mas ele vai ser integralmente no destino. Né? E aí nós temos o Nordeste, vamos pegar aqui o nosso país, vamos falar do Nordeste, que são estados eminentemente consumidores. Né? Então, na balança comercial, nós somos consumidores. Então, é fundamental que o Estado realmente não tenha, vamos falar a palavra desnivelados, desativados, né? Suas unidades de fiscalização, o Estado do Ceará no Nordeste, que eu acabei de participar dos eventos de transporte do Nordeste, mas a gente está fazendo um trabalho já nessa visão de criar um certo cinturão no Nordeste, justamente visando esse controle. Eu vou antecipar um pouco aqui, porque esse trabalho está em estudo, né? Os outros estados estão, na realidade, buscando encontrar qual é o melhor caminho, mas a ideia é que a gente possa controlar com um sistema único, ou que esses sistemas possam conversar, né? Que possam integrar. Então, eu acho que isso passa a ser muito importante, é a visão, é o que busca. Então, a visão é o seguinte: nós vamos controlar.
Porque se a gente não controla, não mensura, não diz quanto se deve estabelecerá, o que garante, o que nos dá respaldo para contestar? Esse ano, esse mês, o valor do Estado será, ele vai ser 1 bilhão e 500 bilhões. Eu tenho que aceitar, se eu não tiver como se contrapor e colocar números como estão. Não é 1 bilhão e 600 bilhões, são 2 bilhões, né? Ele está aqui. Então, essa visão de controle, de acompanhamento, né? E aí volta até o que o Elton falou, acaba sendo um pouco do controle do lançamento, né? O contribuinte faz esse controle, mas nós sabemos que ele tem que colocar esse lançamento. E é nisso que eu acho que a visão desse consórcio Nordeste mais tentar reduzir custos, né? Mas integrar sistemas ou utilizar um só sistema. E a tecnologia tem que ser uma ferramenta que nos ajuda. Como o Elton falou, o papel aguenta qualquer coisa. Então, se você faz uma carga de valor agregado alto, tudo isso que tem, digamos, 100 caixas de carro, você só vai saber que tem 300 se você abrir e contar. Então, eu acho que o papel da fiscalização de mercadoria vai ser cada vez mais relevante com essa transição e depois a chegada definitiva do IBS. Vamos falar um pouco aqui de dificuldades, né? Quando vocês três entraram nessa atividade de fiscalização do trânsito de mercadorias, ou de mercadorias em trânsito, quais dificuldades, Cecinato, Elton, primeiro que vocês sentiram, e do tempo que vocês ingressaram para o presente, nós estamos em novembro de 2024, né? Quais os desafios que foram vencidos, os desafios que temos que vencer? Lógico, nós já estamos aqui dentro de um horizonte novo, né? O novo sistema tributário que muda a lógica, né, para a tributação no destino, né? Mas, assim, em termos de dificuldades, né, o que vocês ressaltariam dentro dessa atividade? E interessante a colocação do Elton aqui, né? Dessa atividade que se dá na entrada e saída de mercadorias, e a gente entende a importância da fiscalização como um todo nos outros segmentos que a instituição faz os macro-segmentos, perfeito? Então, você gostaria de comentar, Cecinato, até do ponto de vista histórico do livro, né? Porque você, na busca de documentos, deve ter encontrado muitas coisas interessantes e fez o link com o presente, né? Eu vou falar primeiro de questão histórica, depois eu falo Claro. O livro tem uma importância muita informação, porque é uma luta incipiente das pessoas que trabalham nos postos fiscais, uma batalha muito árdua, porque antes do começo, o Estado precisava se impor sobre o que era obsoleto, o que era de novo, né? Assim, as nossas divisas, praticamente, eram subsidiários que eram para ser conhecidos e incorporadas ao Estado. Então, foi o primeiro grande desafio de quem trabalhava no Estado, era mandado para o Estado, era justamente lutar contra esse isolamento, lutar contra essas grandes dificuldades. Para você ter ideia, nos anos 40, não havia praticamente estradas asfaltadas. As nossas divisas eram áreas assim, desconhecidas para as pessoas dos grupos urbanos mais desenvolvidos, como Fortaleza. A gente dizer que o Ceará só tinha Fortaleza, como o São Lagoa do Norte, Sobral, e pronto, o resto do território resumia-se a áreas muito pouco desenvolvidas. Então, vocês imaginam como era trabalhar, como era inclinado a uma repartição fiscal fixa, porque nós já temos a partir de 39, vocês imaginam como era o desafio, como era essa dificuldade para o plantonista, para as pessoas que trabalhavam em
Em 28, antes da gente dar o curso, né, o trabalho de monitoramento era feito no montaria. Então, os guardas fiscais, tinham trabalho em montaria na vizinha. Montarias, cavalos, jumentos. E as estradas eram apenas vielas, né? Eram coisas rústicas, que eram apenas usadas em épocas de verão. Né? Então, vocês imaginem a dificuldade. Quando as entidades públicas começaram a funcionar, eram casas isoladas dos indivíduos, casas isoladas dos fundos dos sertões, que não tinham nada. Então, vocês imaginem que não era dificuldade. Essa história tem sido recuperada, tem sido colocada para a dificuldade. E quando nós entramos, vamos para o lado pessoal, né? Quando a gente entrou, uma realidade bem diferente, aliás, a gente foi fiscal em 2002. Mas vamos aqui, para as nossas gerações atuais. As dificuldades continuam, né, com outros matrizes. Mas quem trabalha em posto fiscal sabe que as dificuldades sempre são de vários fatores. Nós temos dificuldades na questão da estrutura, né? Nós temos muitos esportes, né? No meio, temos muitos esportes, ameaças, né? Por dizer assim, coisas que realmente têm melhorado, mas a gente sabe que muitas dificuldades ainda continuam, principalmente na questão da infraestrutura. Né? E o trabalho árduo, um trabalho que muita gente acha que é um trabalho assim, popular, não. É um trabalho de muita dificuldade, levando em conta que é um regime de plantão. Muito desgastante. A gente trabalha em horários muito de madrugada, em horários complicados, né? E essas coisas, essas dificuldades... Se um colega adoece no plantão, tem que cobrir o colega. Né? E hoje, essas dificuldades, apesar de nós termos todas as investimentos e atitudes da administração, no sentido de melhorar os capitais, muitas coisas continuam, né, perto dessa área. Nós temos alguns postos com alguma estrutura ainda deficiente, mas eu acredito que até eu acredito que a grande dificuldade hoje de trabalho é que não temos pessoal. Nós trabalhamos nisso. Então, é uma dificuldade muito grande. As pessoas que vão trabalhar no centro sofrem muito porque é um trabalho que não é dividido, é um trabalho que, né, os plantonistas sofrem porque a falta de pessoal é muito grande, uma coisa assim da gente ver. É um grande desafio para quem trabalha no pessoal. Eu acredito que essa valorização hoje é abrir os olhos também da administração. Esses empecilhos, grandes desafios que estão nas costas, sejam resolvidos. Vou completar aqui um pouco a explanação do nosso poeta e historiador assassinado. Ele já falou aí o início dos postos fiscais, que estão um pouco mais para cá, início da década de 90, a gente tinha uma quantidade bem maior de postos fiscais, né? Mas a gente percebia que a infraestrutura para esses postos fiscais era bem precária. Os postos de fronteira e os intermediários. Intermediários. E já tinha um posto que também acabou ali na rodoviária, no aeroporto, no posto turístico, eram postos aqui que a capital e o cinturão da metropolitana, que era Patrulha, Belo Jardim, Macatura, alguns postos que tinham, etc. Mas eram postos realmente, os dois melhores postos eram na época de trabalho da antiga, da Bela Alcaia, né?
foram postos melhores, e aí a estrutura de dormitórios, ela faz parte do posto, ela tem piscina, né, ela tem um mapa mais para a cozinha, um mapa mais para... Estou falando dessa infraestrutura porque a gente percebe que houve uma grande evolução, mas a gente não está colocando, nós temos postos diferentes. Então, nós não temos todos os postos num padrão, vamos chamar de Aracati, Transporte, Tianguá e Prata. Né? Esses 4 postos, na realidade, são referências, não só para o Ceará, são referências para o Brasil. Esses são 4 grandes estruturas de postos fiscais, e eu diria que são universos diferentes. Né? Mas é importante que eu acho que houve uma grande evolução, né? Ela não se deu por igual em todas as unidades, né? E eu digo isso porque é o posto que recebeu a placa dos 100 anos, em que o nosso colega Elton é um dos administradores. Ele é um posto de uma estrutura muito precária, de um local complicado, muito complexo, né? Se você comparar o posto fiscal, vou pegar aqui que ele trabalhou também, que ele vai saber, se você pegar o posto fiscal de Palmeirim e comparar com Aracati, você vai perceber que tem realidades completamente distintas. Né? Mas é isso em relação à infraestrutura. Mas mesmo com todas as dificuldades, com essa disparidade às vezes, de infraestrutura, tem uma coisa que é fundamental. Eu acho que é o servidor do nosso colega da servidor. Essas pessoas se dedicam de forma impressionante. Ele fala aqui de um local, que é Monte Alegre, posto para Monte Alegre, que eu posso Palmeirim. A dificuldade em Monte Alegre ela é brutal, né? Trabalhando numa condição que é impossível, não precisava do dobro de pessoas. O Palmeirim não é diferente, é uma outra situação. A gente acabou dando prioridade aos 3 postos maiores, né? Crato era um posto grande, é grande, mas não em movimento, tá certo. Mas é sempre importante que a gente perceba que os postos que acabam trazendo uma arrecadação para o Estado, um resultado para o Estado, que são Penaforte, Aracati e Tianguá, esses 3 postos têm uma condição realmente diferenciada. Né? E não estou dizendo isso que deve ser dessa forma. Muito pelo contrário, todos os postos devem ter, ele pode ter estrutura menor, mas ela tem que ser adequada à necessidade dos servidores e especializados que estão ali, e dos policiais que também convivem com a gente do dia a dia. Então, eu acho que houve essa evolução, né? Desde 1924, né? Desde 2024, com certeza. Mas a gente tem ainda algumas necessidades, né? Precariedade e desiste. Mas eu acho que o Ceará tem uma questão que é fundamental. O Ceará foi reduzido, mas naquilo que era possível, realmente controlar o trânsito da região metropolitana seria praticamente impossível. E o Ceará não fechou portas de vida praticamente. Né? Não caiu nessa tentação. Né? Quando a gente apresentou, eu tive a oportunidade de apresentar um pouco da estrutura do Ceará, né? Lá no encontro do Nordeste, chamado de Nordeste. E as pessoas realmente ficaram impressionadas, como o Ceará já tem 16 postos, unidades móveis, né? E tem, na verdade, uma estrutura que nenhum outro estado tem, vamos chamar meio que uma loucura exagerada do cearense, de querer cobrar tudo na entrada, cada centavo a gente cobra. Né? Então, nós temos um sistema robusto, né, Citran, que tem uma integração com 13 outros sistemas. Por isso que a Secretaria da Fazenda ela é essa integração. Essa integração do sistema, os sistemas, na realidade, é essa a moção. Não dá para você falar em cobrança de imposto, você imaginar cadastro. Cadastro está numa outra área, está na Coat. Como é que você vai falar nisso? Tem um sistema receita, tem um sistema bancário. Então, como é que você faz isso sem ter um credenciamento? Como você faz esse crédito, né? Então, eu estou falando aqui, você tem regras de acordo que você precisa estar num sistema e estar alimentado com sistema. E são vários outros sistemas. Então, essa integração, essa percepção de integração, ela se faz nos sistemas, mas ela se faz também na questão da faz como um todo. Né? Nós somos a Secretaria da Fazenda. E como nós estamos falando de postos fiscais, nós precisamos dizer que esse trabalho no posto fiscal ele é completamente diferente, mas é a Secretaria da Fazenda. Né? E com muito orgulho é a Secretaria da Fazenda. Ou seja, que tem a ver isso com o Tesouro. Né? Tem algumas secretarias do Tesouro nem está presente na Secretaria da Fazenda.
Mas somos nós que alimentamos a agricultura. Então, tem um papel fundamental para o Estado, mas a Secretaria da Fazenda, o negócio da Secretaria da Fazenda, ele é decisivo para que o Estado atenda essas políticas, em especial essas políticas que eu estou. Então, acho que a gente tem uma história bonita, de muitos desafios, eles não param por aí, né? Esse grande outro desafio que está chegando aí, que é a reforma tributária, a gente tem que sentar, estudar bastante, e encontrar para a melhor saída. Agora, temos algumas premissas, não só o Ceará. O Nordeste todo já sabe. Nós vamos ter que controlar, acompanhar, nós vamos ter que mensurar isso. Então, a fiscalização ela vai ser fundamental. Né? Então, eu acho que é isso, eu acho que é que pode implementar. Assim embaixo, que você vai falar, Inclusive, o Elton, fez no Júnior da Silva, você assumir, né, seus 2 anos lá, você pode até falar um pouco disso. Só não vou entrar aí, mas só para complementar esses desafios que o Renato está falando, o que mudou e o que a dificuldade é muito importante que a Secretaria da Fazenda e a comunidade nacional, nós temos esse negócio de trabalhar 5 por 10, esse negócio de deslocamento para ficar externos, inclusive muito separado, muito longe do centro, né? Ela causa muito desafio. Houve uma pequena descontinuidade, quando se trata Xanguá, Aracati e Penaforte, deveria ser dado continuidade à infraestrutura de outros portos também. Né? O pessoal tem que ter a consciência que quando a gente tem recursos públicos para essa área, isso também é gasto, isso é investimento. Isso é investimento. Com retorno assegurado. Com certeza. E a outra coisa que é muito importante acelerar é que esse trabalho de deslocamento, esse trabalho de trabalhar de plantões, de plantão mexe com o relógio biológico. Nós temos dentro da área de trânsito um problema muito sério de saúde mental. A gente tem que cuidar disso também. A gente tem que cuidar da saúde mental do fazendário. Isso mexe muito com a pessoa que está afastado 5 dias em plantão, 10 dias, um mês está afastado da família. Isso é uma coisa que a gente tem que cair realmente, é muito sério esse negócio da saúde mental. Né? A gente tem muitos colegas afastados nos 15 dias. E aqui estão afastados, como o Renato falou, cada vez menos servidores lá. A gente trabalhando mais, na verdade. A gente precisa ter uma qualidade de vida melhor lá também. Tanto de infraestrutura quanto a questão de trabalho. Claro que também a inovação da internet, né? A inovação que nos ajuda muito. E a outra dificuldade que eu só para complementar, falta mais integração entre as várias partes que nós temos. Integração, nós, com a auditoria de empresa, a gente vê essa empresa paulatinamente reincidente, né? E a gente não consegue ter uma conversa com a auditoria de empresa para conversar do lado de identificar o que está vendo com essa empresa. E outros setores, como o CESAC, o AT, outros setores que tem mais integração. E com relação a outra pergunta, a doutora Fernanda entrou com o Camilo Santana, né? No governo Camilo Santana, e com a aposentadoria do Pedro Júnior, precoce, eu diria, né? Que nós não esperávamos, né? Em dezembro de 2019, ela me ligou, me tentou, e foi baita desafio, né? Porque entendeu? A gente sai daquela casinha da situação de imposto e acaba vendo o Estado como um todo. É muito diferente. A gente vê a correlação, a integração. Quando a gente tira a lupa e olha sem a lupa, olha o que está acontecendo de cima. É outra visão, sabe? E é um desafio que tem muito grande. Para trabalhar com... Quando eu entrei, posso estar salvo engano, tinha 284 servidores. Só no trânsito, considerando as várias partes do sistema de trânsito, que tem no FIP, tem outros órgãos ligados ao trânsito também, né? Então, a doutora Fernanda, com a saída do Pedro Júnior, daí ela me chamou inicialmente para disputar todos os 4 anos do governo Camilo, né? Os últimos 4 anos
governador. Daí eu comecei em dezembro de 19. Mas eu apalavrei com ela que eu ficaria 2 anos. Porque eu estava morando, inclusive, na Paraíba. Mudou demais a minha vida, sabe? A minha família, crianças, filho, colégio. Eu disse, doutora, eu vou palavrar com a senhora 2 anos, né? Um mandato de 2 anos, porque eu já tenho a Cefaz em primeiro lugar, né? Então eu vou deixar mais a Cefaz mais em primeiro lugar ainda. E isso faz com que eu detrimento a minha família, né? É a saúde mental depois que vai refletir depois, né? A gente tem que dar suporte para as crianças, tem que dar suporte para a esposa. A minha sogra lá na Paraíba mora bem do ladinho, né? É o tipo de coisa que a gente atrapalha muito. Daí eu fiquei pela palavra, quando fechou os 2 anos, eu falei com a doutora, fechou um tipo de mandato 2 anos, né? O Pinheiro, eu posso dizer assim, ó, muita gratidão, ele sempre foi, na verdade, o primeiro colocado para ser o coordenador, sabe? Mesmo a sair do Pedro Júnior. O Pinheiro, né? Eu digo até com simplicidade, com humildade, o Pinheiro que deveria ser, porque ele era o número 1 realmente, né? Tem trânsito, tem conhecimento, tem habilidade, né? Daí nós conversamos com o Pinheiro, agora você assume, por favor, agora você aceita, já era para ter aceitado antes, né? Então, mais ou menos essa história da coordenação. Agora, a coordenação, ele te dá a visão, não de um posto, mas de 2 postos, de 3 postos, de 16 postos, das balanças, da contratação, da licitação, né? É uma coisa muito diferente, né? Balanços inteligentes, integração de PC, a gente tem que ir lá acompanhar, fazer os scanners já existiam. A central, a gente tem que dar, né, Pinheiro? Nesse meio tempo, a gente encaminhou a central, né? E foi a central de importação, né? É muito trabalho, porque acontece o seguinte: o teu universo já não é mais os problemas do posto. São muitos, viu? Trabalhar com policial, capataz, digitador, cozinheiro, motorista, contribuinte, Cefaz. A Cefaz também incomoda a gente lá, né? E quando tu deixa esse universo para pegar todos os postos e mais outros, que é por exemplo, as transportadoras credenciadas, elas têm um núcleo dentro do COPIT. Também é trânsito, né? A área que cuida do desenvolvimento das informações, da informação do trânsito, é também um núcleo do COPIT. Não é só os postes, tá? O COPAS é dentro dos postos fiscais, dentro do COPIT, é uma área. Então a coordenação é muito grande, né? Ela suga muito do planejador. A gente tem que se entregar muito para a coordenação, né, Pinheiro? E isso é muito trabalhoso, realmente. Tem que ser com paixão, né? Eu aceitei pelo seguinte: quando a doutora me fez o convite, como eu amo o trânsito, eu pensei assim, puxa, né? O trânsito tem que ficar dentro do trânsito. Vamos chamar uma pessoa do trânsito para cuidar do trânsito, né? Um não aceita, 2 não aceita, ela acaba chamando uma pessoa que, às vezes, lá do trânsito pode desvirtuar aquela essência que o Finato falou, né? Então, eu aceitei de ponto, mas fiquei meu mandato e depois passei da Colocar para os antes de conversar com o interessado, tem então, depois eu vou falar nada. Eu toda aquele túnel escuro de toda a sociedade mundial, quando vi como foi esse projeto. Ficou bravo, não? Ficou bravo, mas agora me dá a oportunidade de falar. O único setor da fazenda que ficou 100% presencial nos decretos de lockdown, de 2 ou 3, estava lá. Com exceção do trânsito de mercadoria. O trânsito de mercadoria foi um desafio enorme a gente criar condições de continuar parando os veículos, atendendo, fazendo o seu trabalho, claro, com perda de produtividade, óbvia,
presencial, tentar diminuir o máximo o risco daquele servidor, daquele terceirizado que está fazendo o trabalho. Então, o que acontece? Na verdade, ele atrapalhou enormemente. A gente entra com um plano de coordenação, de fazer um ajuste de pessoas, adequação de números de pessoas, que tem um posto a mais, tem um posto a menos. Essa falta de pessoal é constante. Não, agora vamos fazer só o ABC, só o básico. O que nós podemos fazer para não parar os postos para atendimento presencial? Presencial numa doença que todo mundo tinha medo, que ninguém conhecia de nada. Que uma pessoa não dava nada e a outra matava. Essa pegou de um jeito, aquela pegou do outro jeito. É complicadíssimo. E eu me lembro que a doutora Fernanda, e eu estava de férias, eu vou dizer até para vocês, talvez não saibam disso, eu estava de férias, a gente tem férias só poucos dias, né? Então, eu tinha aquele 5 dias e tal, e quando eu voltei, ela disse, a Ana, que era minha orientadora, disse, acertamos que os postos fiscais, então vai ser a pessoa lá fora, que vai pegar dentro de um plástico, assim assado, para passar no passou. Era 11 da noite, eu liguei para a doutora Fernanda. 3 horas. Liguei, doutora, tudo bem, doutora? Pronto, atendeu. Doutora, eu cheguei aqui, fiquei sabendo, e já vou dizendo logo, eu estou direto. Não gostei. Só nós vamos ficar totalmente expostos? Nós já temos que ir lá na rua, botar dentro de um plástico alguma coisa. A gente não sabe. As pessoas estão morrendo. Não. Nós vamos anotar a placa, pegar a placa dele, buscar nos sistemas da Cefaz aonde está o manifesto eletrônico dele, processar em cima daquele manifesto e vai embora. Não vai parar, não. Não vai parar. E ela de ponta ficou. Porque também tá. Eu sei a dificuldade de trabalhar fisicamente na rua de uma pessoa que veio do Rio de Janeiro, ou seja, de Minas Gerais. Pode trazer surtos de outros locais. Cada local tem um surto diferente, uma Covid diferente, né? E a gente teve Covid direto no esporte. Mais direto, assim, a Aracati de cara teve 11. Pá, uma vez só. Né? Então, o que acontece? A pandemia atrapalhou totalmente o Estado. Virou de ponta cabeça, virou um trânsito de ponta cabeça. A gente teve que trabalhar através do sistema, pegava a placa, buscava o manifesto. Obviamente, se não tiver manifesto, não vai buscar nada. Né? A gente ficou muito tempo cobrando o pessoal que tinha passado e não tinha pago. Estamos ainda processando para fazer o trabalho, para recuperar uma parte daquilo que foi feito. Mas foi 2 anos, assim, esses 2 anos, 2019 inteiro, Covid direto, né? O 2020 inteiro, e 2021, daí começou a arrefecer ali ali para abrir mais, a oportunidade, a gente teve que desenvolver outras coisas que estavam já a tia dinheiro do vídeo para aplicar, a gente tinha aplicado aí, agora vamos dar a oportunidade da compra falando, agora vamos comprar agora vamos entrar numa ata de licitação lá do Pará, que a gente entrou para comprar, daí, vamos começar a fazer agora, e trancou tudo, né? Então, realmente, foi um desafio completo, além de assumir a coordenação, estourar a pandemia, e aí a gente fica de ponta cabeça, daí fica o universo que perde certo. E aí, vamos ver se eu faço bastante tudo isso que o Elton estava me falando. Eu vou até aproveitar e fazer um pouco muito rápido, né? Em 97 eu tive o Masterplan, né? E foram criados, na verdade, MESATs, né? Os caras tinham administradores na época, técnico. E eu fui para Aracati, mas na verdade era para cuidar de Barra Fresca. Foi um grande desafio, uma maluquice, a gente não tinha chefe de posto. Mas foi uma experiência interessante, desafiadora, até adoecedora também, né? A saúde física e mental. Bom, mas aí depois eu voltei para o trânsito, fiquei uns 15 dias como administrador em Mata Fresca e depois fui chamado para ir para o aeroporto, né? Ficou até para o aeroporto, em Turipe.
E depois o Pedro chamou, fiquei 5 anos como administrador do aeroporto, tenho um carinho muito grande pelo aeroporto. O aeroporto é meio que uma loucura, né? Mas você se apaixona, meio que Vai no ritmo dos aviões, né? Então, o tempo passava tão rápido que você já vai já. São 8 horas da noite. Então, esse período foi um período bem interessante. E aí veio um grande desafio. Né? A gente tinha risco de uma polarização, na época, a questão do concurso, do Elton, tudo, e a gente estava no auge de uma polarização muito grande. E aí entrou a Cafaz. Eu diria que a oportunidade e a honra de ficar 4 anos na Cafaz, de 2008 a 2012, porque na Cafaz foi uma experiência, eu diria que espetacular, extraordinária, de crescimento, tudo que a gente conseguiu fazer um trabalho muito grande. E eu vou até lembrar aqui, o Rico Mourão, foi interessante, eu acho que isso nunca aconteceu em nenhum local de assembleia. A gente tinha levado para a Assembleia, talvez você vai lembrar agora, a gente tinha levado para a Assembleia 3 propostas de reajuste na Cafaz, com algumas condicionantes, mas as propostas eram mais ou menos o seguinte, era 10, 12, 13, né? Era um reajuste significativo. E a tendência era que normalmente fosse 10, né? Faz parte, né? Eu me lembro que teve uma alteração do quebra né, em relação ao PDF ali, e o Milton Mourão fez uma proposta, talvez vá lembrar que está gravado, ele fez uma proposta de que não seria nem 10, nem 12, nem 13. Ele fez uma proposta de 15%, com algumas condicionantes, tal. E por incrível que pareça, uma assembleia da Cafaz, das 3 propostas que a administração apresentou, passou uma proposta de um filiado, né, em que era aumentar o valor de 2% para 15%. Né? E aquilo eu considero isso como um fato inédito. Né? E acho que também um pouco pela percepção de transparência, né, de confiança, etc., acabou acontecendo. Eu lembro desse fato porque eu tenho muito orgulho disso. Né? Primeiro ter vindo de um colega, né, fazendário, mas também ter aceitação de todos os demais. Né? Bom, e aí depois da Cafaz, alguns desafios chegaram, voltei para o PSN, uma grande oportunidade também. O Elton vai saber que eu sempre digo o seguinte, uma lotação de um servidor só é boa se for bem para todas as partes. Eu participei de todos os rodízios, ajudando o Pedro e ajudando a Ediluz, a Solange, inicialmente a Solange. Eu sabia que o rodízio, normalmente, ele agradava 10%, ele desagradava 90%. E aí entramos no desafio de fazer ajuste no rodízio. E aí, em 2016, a gente decidiu tirar quem quisesse sair do trânsito, né? E ali foi importante, saíram 28 pessoas, eu acho que foi um momento importante porque a gente ouviu a cada um, formalizou, e aí a gente passou a viver um novo momento, um novo termo. Acho que as coisas, as pessoas entenderam que não adianta você só impor. Eu acho que o diálogo ele é fundamental. E aí, quando fiquei no PECEM, o Elton falou de pandemia, eu fiquei integralmente na pandemia no PECEM. Foi um período em que todos nós adoecemos, ou era doença física, ou era doença mental, né? A saúde mental naquela época, eu acho que todo mundo passou por algum abalo. Né? Esse foi um grande desafio. E, né, justamente nesse período, eu lembro em dezembro de 2021, né, quando Fernanda e Elton, Liana, doutora Liana, né, que a gente acabou chegando, não, está na hora, e como eu falou naquela linha de que se a gente não tiver o cuidado de quem vai estar aqui, né, a gente pode mudar um pouco essa lógica. E aí foi o desafio, né, que eu fiquei um mês lá com o Elton, dezembro de 2021, e quando foi em 2022 eu assumi, fiquei nesse período até agosto de 2023. O Elton já falou um pouco do trabalho do que é a COFIT, do que é a Coordenação de Crise. Nós lidamos com mais de 700 pessoas. Né? Nós temos hoje só para 300 servidores em todo, né? Temos portas, cidades novas, mais imaginar que uma boa cidade do interior, com uma população bem... E se você imaginar que o apelido, né, o que a gente chama de os administradores, a
parte não é de administrador, mas as pessoas que cuidam do posto, em termos de prefeitos. Sim, Né? Em termos de prefeitos, porque é uma cidade, prefeitinho é uma cidade. Então, isso foi realmente, eu acho que um grande desafio, né, esse processo. Ficar na gestão é dar essa visão realmente, você sai do micro e passa realmente essa visão de todo. Se relaciona muito com as pessoas que estão ali ao teu redor de outras áreas, assim. Mas é por necessidade de sair, e lá acredito que vão falar com a Sueli depois. Sim. A Sueli foi uma grata surpresa, a primeira mulher a assumir a coordenação do trânsito, e uma mulher de fibra, de coragem, superou inclusive agora um problema de saúde, já está viajando, e acho que é um exemplo, né? E vai ficar para a história daqui a pouco, ensinar vai ser alguém que vai contar um pouco essa história, e com certeza nessa história que ele está inserido nesse processo, é uma grande mulher e uma grande gestora. Então, eu acho que o trânsito de mercadoria, a Secretaria da Fazenda, tem excelentes gestores. Estou me colocando aqui no meio da turma do trânsito, porque conheço um pouco o trânsito, e eu acho que isso não é falta de humildade, a gente acabou fazendo um trabalho que era necessário para a sociedade, mas também um trabalho humano. Eu acho que a gente conseguiu olhar o que de cada um, principalmente os terceirizados, que acho que é o lado da corda mais fraco, né, nesse aspecto. Cicinato, falamos aqui da pandemia, falamos aqui do trabalho dos nossos colegas, coordenadores. Nas suas pesquisas e no seu livro, você traz alguma relação de momentos que o Ceará viveu, como, por exemplo, seca, que não deixa de ser uma situação tão preocupante quanto foi a recém-pandemia, que Deus nos livre, né, e outras coisas do tipo. Você fala da questão, essa relação das secas, o impacto que isso teve na história da economia, dos postos fiscais, e também, Cicinato, já que era aqui interessante como é que está em sintonia, eu já ia trazer o lado, a presença feminina das servidoras fazendárias dentro dessa atividade. Lá na sua obra, você detectou isso, né, a partir de que momento, e hoje nós temos uma presença bem interessante, bem bacana, mulheres e homens trabalhando lado a lado, fazendários e prestadores de serviços nos postos fiscais. Eu tentei conseguir, fiz um esforço para conseguir, ligar as formas dos postos fiscais com todos os aspectos, né, que tinham influência na nossa história mesmo, na história do Ceará mesmo. Não, a gente não podia colocar o posto fiscal no caso. Tá? Uma bolha, né? Toda essa influência. Porque quando os postos foram criados, a gente começa logo daí. O Ceará tinha uma realidade totalmente diferente dos outros. Nesse tempo, a gente sabe, palavras como coronelismo e cangaço eram da época, incomuns. Isso tudo afetava diretamente o universo dos postos. Então, por exemplo, a própria atitude da administração colocar um posto de divisa tem que levar em conta esses fatores. Então, a dificuldade, o isolamento pode ser explicado por esses fatores. Então, temos também seca, que influenciou de forma negativa a economia do Estado, e também influenciou diretamente na atitude da administração, no intuito de fortalecer ou não a imposto fiscal. Por quê? Por causa da questão da despesa, né? E o imposto fiscal não fica necessário para essa política de proteção da despesa na época difícil. É notório que todo mundo entende isso. Também os postos fiscais, eles tiveram influência, foram afetados diretamente por todas as fases, né, governamentais, no sentido ou no outro.
assim, quanto à questão das mulheres, é uma vitória, uma vitória que a história dos postos fiscais apresenta, mas assim, foi uma vitória tardia, Bem demorado. muito demorada. Quando o documento oficial, os documentos oficiais de 1924 falavam, né, dessa exclusão, isso é notório, todo mundo, a pessoa que tiver condição de ver esse documento político, não tem cada vez essa exclusão de direito, era até compreensível. Mas não é compreensível você entender que as mulheres só foram incluídas pouco do que eu né, só praticamente nos anos 80. É uma coisa que não dá para entender. Né? Quer dizer, foi uma coisa muito demorada. Nós tínhamos mulheres nos postos fiscais, mas não como plantonista. Nos anos 50, até os anos 80, havia já mulheres nos postos fiscais, mas como prestadores de serviço, utilizados, mas como plantonista, só mesmo nos anos 80. Nossa, Adriana, uma das pioneiras, é uma coisa demorada. Eu acho que, nesse ponto, houve uma demora, apesar dos entraves históricos, né? Eu entendo, como historiador, que realmente houve uma demora muito grande. Quanto aos outros fatores, dificuldades, né? E aqui acompanhar a garantia dos corpos, né? Mas nesse aspecto específico, por exemplo, das mulheres, acho que houve uma demora. Mesmo, né, levando em conta uma qualidade cearense, qualidade bem específica. Quer dizer que mesmo ali da metade dos anos 70, os postos mais próximos não tinham ainda uma presença feminina, das mulheres nos postos fiscais. Como plantonista, não. Os primeiros plantonistas, só na segunda metade dos anos 80. E agora, muito pequeno, de mulheres plantonistas, da remanescente. É quase a totalidade, né, de 90% são provavelmente o sistema não culturou para ser a mulher plantonista e ela continua também. Isso, a questão das condições, né, para receber, né, as mulheres e os homens, isso é uma coisa importante, né? As condições, né, as condições de acomodações, as condições sanitárias. Como é que está isso hoje? Vocês que lidam com essa questão da administração? Bom, como eu falei assim, cara, existem realidades distintas. Né? Nós temos postos, vamos dizer assim, que se comparar com a coletoria classe A, B e C, né? Nós temos realmente postos em condições completamente diferentes. Você, uma mulher, vai ser plantonista em Aracati, Pernambuco, Tianguá ou Crato, ela não vai ter nenhum problema. Em tese, ela não vai ter nenhum problema, ela vai separar. Né? Há uma infraestrutura condizente também. Mas se você for pegar, por exemplo, o Palmeirim, vou colocar aqui o Palmeirim, que acaba sendo um posto que a gente conhece bastante, foi o posto, né, é o posto mais antigo, né, em um local fisicamente um pouco distante, que era em Alagoinha, era muito próximo ali, aqui é o posto que está há mais tempo. Né? Mas esse mesmo posto que está mais tempo, talvez ele tenha as condições, para não dizer piores, mas adversas. Né? E se você for pensar em adversas no sentido de mulheres, hoje você tem quantas mulheres trabalhando no posto aí, por favor? O plantonista de nenhum. Né? Hoje eu tenho uma terceirizada, que trabalha de vinho, e as duas fizeram. Só. Três femininas. Nem banheiro feminino tem, nem alojamento feminino tem, e o universo do posto é um universo meio dominado por homens. Por quê?
tem o trânsito de motoristas, que predominantemente são homens, né? Que a questão dos fiscais, que predominantemente são homens, né? E cria uma situação adversa para ter o aparato feminino, né? Essa infraestrutura a gente não dá sustentação, a gente não dá possibilidade para ter um banheiro separado, um alojamento separado, né? E hoje em dia a lei está muito mais assim, assegura o assédio, a gente tem que criar situação de segurança para ela, né? É de nossa responsabilidade assegurar a saúde física e mental dela, né? Uma boa convivência. Mas se a gente não tem estrutura, a gente não pode trazer. Não dá para trazer uma mulher para cá. Agora, por exemplo, uma pessoa de terceira idade, tirador de teste para ter 2025, né? Recebi currículo de montão lá no meio do nada. Os únicos currículos bons eram de mulher. Os únicos currículos bons eram de pessoas de sexo feminino que nos trouxe. Daí eu combinei com os outros alixadores. Vamos contratar uma mulher. Com bastante tirador de férias, vai ser uma mulher. Nós temos qualidades, sabe? Só que vamos ter que deixar ela trabalhar só de dia sem plantão, sendo tirador de férias, para que a gente não tenha condições de mantê-la. Né? Isso também tem que ser pensado pela casa. Essa igualdade vai além, entendeu? Da gente querer, da lei, né? Mas a gente tem que segurar a situação para ela, né? Condições mentais, condições de um dormitório seguro, saudável, um banheiro limpo, saudável, né? As condições de não transitar à noite no local que seja perigoso, porque é muito mais perigoso para as mulheres, tá? Então, infelizmente, a gente tem poucas, né? Eu gostaria que tivesse mais, sabe? Hoje em dia, a gente diz que o mundo é das mulheres, viu? Então, a gente tem que já se encaminhar para criar a estrutura para a gente não perder esse bonde também. É isso mesmo. Eu acho que o Elton foi feliz nessa abordagem, nessa expectativa. E eu acho que esse resgate também vai vir através dos concursos. Né? Ele vai através dos concursos. Infelizmente, esse concurso aqui, para 22, 23 e 24, a gente teve um percentual muito pequeno de mulheres, que não é o normal nos concursos, de modo geral. Mas no estado do Ceará, por algum motivo, aconteceu isso. Esse percentual foi um percentual bem pequeno. Cicinato, já entrando aqui na nossa conclusão dessa nossa conversa, que ponto você gostaria de destacar em relação à sua obra, que é uma obra documental, uma obra histórica, uma obra que coloca na vitrine da história cearense esse resgate, né, do centenário dessa rede de postos fiscais da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, total de 16, não é isso? Então, assim, que ponto você chamaria atenção, né? Até porque, de Palmirim, quando ele surgiu ali numa área remota, né? Mas ainda continua sendo uma área distante, né? Embora a gente saiba que tudo melhorou. Eu vou fazer aqui um resumo. Nós temos, assim, a consolidação exterior que a gente viu aqui, 4 fases. Temos a primeira fase, que vai de 24 a 39, que vai até 39, por quê? A gente especifica. Essa é uma fase que não tem praticamente os modais eram diferentes. Nós tínhamos o Ceará, que não tinha estradas, a gente praticamente de notas, então a gente não tinha posto fiscal de vida como a gente tinha. Nós tínhamos fiscalização, tínhamos posto fiscal como entidade fiscal, entidade fiscalização. Tem estações rodoviárias, tem locais de embarque, nós temos ações de recebedoria do país, que a gente pode chamar de primeiro posto fiscal que tem que Começou exatamente lá na Torrinha, né? Isso. Então é uma fase embrionária, uma fase que muita gente, a gente ainda muito anacronismo, né? A gente entende a fiscal uma coisa pronta já, como a gente entende hoje, não é essa. Então,
temos a segunda fase, que vai de 39 pelo menos até os anos 50, que é justamente o devassamento das estradas, nesse não asfaltadas. Nós tínhamos já o início, né, do monitoramento das evidências, porque já havia estradas já formadas. Pelo 13, pelo 22, aí os primeiros postos foram criados. O Palmeirim foi o pioneiro. Não em Palmeirim, como está hoje, mas na Vila da Lagoinha, que é a cidade que a BR-3 foi por lá. Com o asfaltamento da BR-3 e a mudança de roteiro da BR, o posto fiscal passou para o local do estado. Então, essa é a segunda. A terceira fase é justamente quando todos os postos fiscais de vidro foram criados. Pelo menos todas as nossas divisas passaram a ter postos fiscais. Nós temos postos fiscais já em Chaval 43, 43, Trave 35, Campo Fiscal de 50, e principalmente nós temos um posto fiscal de Jati, que passa a ser o maior posto fiscal do Estado. Por quê? Porque com o asfaltamento da BR-3, o Estado passou a controlar diretamente daí, né, houve um boom, houve um marco, que é o controle das entradas interestaduais. Por quê? Porque passamos a receber os produtos com maior eficiência. E isso o imposto fiscal passou a ter esse controle e passou a ter o seu papel superdimensionado. A quarta fase, que eu gostaria de mencionar, é que nós temos o aprimoramento dessas entidades fiscais na região metropolitana. Nós temos a criação de postos fiscais, né? Nós temos o Cancelão, em 75, aeroporto. Né? Cancelão. Nós temos o posto da Calcaia e outras áreas, como Messejana, né? Criaram, que o Edson Ramalho teve esse grande impulsionador que colocou o nome do posto fiscal. Criou aquele posto, criou até uma escola para os funcionários que trabalhavam no posto. É coisa muito interessante do trabalho. Então, eu gostaria de mencionar primeiro que essa questão da consolidação, né, dos postos fiscais. E, graças a Deus, essa consolidação se deu e, a partir daí, os administradores fiscais, de governadores, tiveram, né, essa grande visão, tiveram essa predileção de continuar com essa doutrina. Esse feeling, né, essa percepção, exatamente, né? E aí, no lugar de acabar com alguns postos foram desativados. É claro que isso faz parte da natureza das instituições. Alguns postos foram desativados, outros foram tirados, foram mudados de local, foram extintos. Mas, em si, a sistemática de fiscalização continuou. Né? Houve aprimoramento, houve investimento físico, houve investimento em tecnologia, né? Muito sistemático de criação de aplicativos, criação de formatos de digitalização muito eficaz. Nós tivemos, né, em Cometa, depois foi Citran, e hoje nós temos, né, para a gente poderia deixar de grandes inovações que nunca teve, né? E além dessa investimento, posso eu até razão que isso já não tem que ser disseminado para todos os povos, mas houve esse investimento em alguns povos, né, de uma forma marquíssima, câmeras, né, recursos tecnológicos, fibra ótica, né? Então, a gente tem que comprar. Eu acho que eu quis colocar realmente nesse livro, colocar todos esses fatores para que eles possam dar inteira essa evolução. Muita dificuldade no início, de consolidação. Olha, eu vejo vocês que a consolidação se deu nos anos 50, nos anos 60, quase já nos seus 50 anos. Né? Essa consolidação dos postos. Mas, graças a Deus, com essa consolidação, esse formato, ele ficou e ele continuou, e nós temos aí que ficar registrado numa obra, não era só uma reunião, vamos fazer uma solenidade para comemorar, não, a gente precisava colocar isso registrado,
as pessoas, daqui a um certo tempo, vejam que existe história, que existe evolução, que existe uma lógica, que existe uma essência que precisa ser nascida. Tal e qual estamos procurando fazer agora, em que nós, ao resgatarmos essa história, através dessa mídia tão presente nos tempos atuais, nós resgatamos, nós documentamos e damos visibilidade. E para nós concluirmos, portanto, Pinheiro, o que você gostaria de acrescentar a tudo que foi colocado aqui, já concluindo a sua participação? A primeira coisa que eu acho que é impressionante é quando a gente começa a falar de ser pai de ponto fiscal, a gente não consegue parar o bate-papo. Né? Isso. Eu acho que isso é um jeito de ficar na cachaça, né? A gente bebe muito esse cachaça. Da branquinha ou da douradinha? Das duas, né? Primeiro, eu acho que é muito importante a gente salientar que, independente de qual seja o formato da tributação que o Estado, que a União, né, que o município estabeleçam, a fiscalização propriamente dita, a contagem, misturar, ir lá e verificar, isso nunca vai terminar. Então, eu costumo dizer o seguinte, não adianta você ter a melhor forma digamos, de contabilizar o processo por conta só do contribuinte, que isso não vai acontecer da melhor forma. Por quê? Porque a gente tem uma cultura, infelizmente, de comunicação. É óbvio que o auto de infração é uma penalidade máxima. Assim. Isso é negação de negação da verdade. Então, assim, vai ser necessário. Eu acredito muito na educação fiscal, no futuro, mas ela não pode, você não pode acreditar nisso exclusivamente, que a sociedade vai mudar de modo. É uma construção. Né? É uma construção. Então, assim, independente do que você está no ICMS, você tem no IPF, não importa, uma coisa a gente tem certeza. Né? O Elton, que acabou colocando essa preocupação de a visão de quem conhece e tal, de quem está na gestão, que você sabe. E passaram pela posição de ser coordenador, né? Então, eu vejo isso com muita importância, porque se você pegar o exemplo dos estados, se você pegar o exemplo de alguns estados, você vai perceber que aconteceu às vezes porque alguém que era de paraquedas caiu lá e acabou tomando uma decisão que achava que ia resolver tudo. Está provado que não, né? Então, que bom que a gente conseguiu manter uma estrutura, uma lógica. O Estado precisa, o Estado pobre precisa de uma arrecadação. O Estado vem fazendo isso. O Estado está investindo quase 3 bilhões ano. Isso para um Estado do Nordeste é extraordinário. E aí eu diria, se eu fosse o governador desse Estado, né, que eu usaria de isso, mas se eu fosse o governador desse Estado, é claro que é importante fazer um concurso para médicos, enfermeiras, policiais. Então, todas as áreas que são básicas, é importantíssimo que a gente tenha toda a infraestrutura para que essas pessoas possam trabalhar bem. Mas antes de fazer qualquer uma dessas coisas, eu faria a melhor condição e um quantitativo adequado dentro da Secretaria da Fazenda. Quem vai pagar médicos, enfermeiros, policiais, e todas as áreas que precisam, é justamente quem arrecada, resultante do trabalho da Secretaria da Fazenda. Então, se o governador faz um concurso, digamos, para 600 policiais, né, se faz um concurso para 200 médicos, para 300 enfermeiras, isso é ótimo, perfeito, a sociedade precisa disso. Mas precisa também pagar essas pessoas. E aí não tem outra, não existe mágica equipar os hospitais, as escolas, então, se eu tivesse essa oportunidade, a primeira coisa que eu faria é o seguinte: aqui vai ser diferente. Aqui vou dar todas as condições para que o Estado possa arrecadar, na verdade, cumprir sua função. E eu fecho dizendo que a Secretaria da Fazenda foi como uma dádiva, um milagre, uma bênção e salve pela educação. Então, quem saiu do mato, né, do interior, né, e apostou na educação, nossos pais fizeram isso,
E aí eu acabei chegando na Secretaria da Fazenda, trabalhei no Rio, trabalhei em alguns locais, trabalhei no Estado, né? E, aliás, perdão, era um ministério comercial, era um banco do Ceará, mas era um banco privado. Mas eu posso dizer para você que a Secretaria da Fazenda, e isso eu fiquei muito grato, que ela me deu as condições para criar de forma digna meus filhos, educá-los, assim, e ter uma vida de classe média, mas uma vida baseada nisso, em incorporar os princípios da instituição e que essa percepção social do tributo. Entender que o tributo, ele, na verdade, ele é necessário para atender os que não tiveram a oportunidade que nós estamos tendo, vivendo assim. Então, eu vou ser sempre grato a essa casa e com um amor especial ao tanto da mercadoria, sempre acaba tendo ele que beber nessa cachaça, eu tenho que fazer da branca e da amarelinha. Desculpe me perguntar só agora, mas salvo engano, você é assistente social, Pinheiro? Foi muito engraçado. Eu comecei na agronomia e depois de retornar para o interior. Quando eu voltei, não queria mais ter agronomia, você tem que ser estudante profissional, de manhã e à tarde. E aí eu decidi fazer um curso finalmente noturno. Entrei no serviço social numa brincadeira de uma colega que estava lá na fila para se inscrever. E passei, ela não passou, e eu me apaixonei pelo serviço social. E hoje eu digo que você tem muito orgulho. Se eu não tivesse vindo para a Secretaria da Fazenda, eu estaria fazendo esse trabalho. Eu tenho uma dedicação muito grande com isso, né? E eu tenho muito orgulho de ter sido assistente social em tudo da minha vida, que foi importantíssimo, né? Eu tive alguns momentos com o serviço social dos pais, mas é uma outra cachaça também, uma outra paixão. Eu agradeço aqui a oportunidade de falar um pouco disso. E quando a gente volta a dizer que a gente começa um bate-papo sobre essas questões, a gente quase não para mais. Foi muito bom, eu te agradeço, Moreno, que você vai dar conhecimento aí, mas eu já aproveito e agradeço e digo que serei sempre secretário da Fazenda. Sendo nativa ou aposentado, serei sempre secretário da Fazenda. Né? Serei sempre assim. Amém. Welton, Compartilharam pontos muito importantes, né? Agora difícil, interessante, né, na conversa. Mas eu estava pensando aqui, a gente está falando há algum tempo aí, a gente está tentando conversar sobre a importância desses 100 anos de esporte, né? Deveria existir uma divulgação maior sobre isso, porque até a própria casa está aprendendo com o livro, com esse debate, com os encontros que a gente faz, da importância do esporte. Então tem que ser mais divulgado. Eu digo, não divulgado só na casa. A sociedade, tá, como o Pierre falou agora, sobre a educação fiscal, a própria educação fiscal ela é melhor aceita quando a gente sabe o porquê que é realizada determinada tributação, por que tem procedimentos fiscais que têm que ser tratados na divisa, E para quê? e para quê? Para onde vai aquele dinheiro? O trabalho de arrecadação dos postais é importante para a educação, para a saúde, para a segurança, para todas as áreas. A companhia falou para contratar um médico, muito dinheiro. Essa educação, essa divulgação do trabalho dos auditores fiscais de trânsito, né? E de modo geral, de todas as partes, né? Atividades meio Tem que ser divulgado, tem que ter campanhas assim, paulatinas, de frequentes, para a sociedade entender que o tributo, ninguém gosta de pagar, né? Mas ele tem um fim social muito forte, né? Qualquer estrada, qualquer iluminação, qualquer segurança, qualquer colégio, tem que ser pago por dinheiro, não tem de onde. E onde a própria casa não entende a importância dos postos sociais, é muito preocupante, porque daí a sociedade também não vai entender. Então, eu acho que a divulgação, o trabalho publicitário, né, de conscientização, de educação fiscal, né, eu acho que é importante e isso vai melhorar o trabalho do trânsito, vai melhorar o trabalho da parte e a arrecadação vai ficar por conta.
E por consequente, fechou você que nós aqui, toda esta obra aí, que aqui foi nosso livro, foi bem aqui, tá? Aqui o seguinte, a modo de viver, em torno de 100 anos de esporte. Começar a só alguns primeiros aspectos que eu tenho que realmente é uma oportunidade para falar de uma vida de trabalho e fazer essa adequação entre o trabalho do historiador e o trabalho da atividade do é uma coisa assim, única, né? Oportunidade. Não sei se eu sou devedor da venda ou os colegas são devedores do trabalho, ou se eu sou devedor a essa oportunidade. Eu acho que não veio por outro lado. O segundo aspecto já isso que eu até falou, eu acho que alongar muito, a gente precisa divulgar. Muita gente questionou. Quando eu fiz o trabalho de Sorocaba, em 2011, muita gente questionou como é que você pode fazer um trabalho sobre a CEPAL. A mentalidade do mesmo modo, quando eu fiz o trabalho também sobre fazer personalidade como um piano, por exemplo. Né? Assim, as pessoas, eu acho que elas têm uma coisa que ridiculariza o civil, essa capacidade de não entender as coisas. Não ter essa capacidade de ver o que pode ser importante no que. Então, assim, o fato de você estudar um pouco sobre isso, da evolução do sistema, ele já mostra, né, que o objetivo que a gente tem em mente. Então, assim, eu tive essa pressão. Por quê? Porque eu achava que precisava ser registrado aqui para e realmente precisa que esse tipo de trabalho aqui sejam cada vez mais disseminados e cada vez mais propagandeados, não só para a nossa casa, mas para toda a pessoa. Então, a gente tem que começar pela casa, a gente tem que fazer revista comigo, né? Mas isso tem que ser continuado. Tem que ser revitalizado, tem que ser ressaltado para a sociedade. Esse é o aspecto que a gente tem que colocar isso. A gente não pode ter vergonha do que a gente faz. A gente tem que encontrar, nós somos. A gente tem que encontrar, a gente tem que justificar, né? A gente tem que mostrar as coisas e a gente tem até o ajuda que a gente faz, porque a gente tem um sentido. Eu acho que o objetivo desse trabalho, demonstra que ele tem entidade muito importante para a sociedade, para a sociedade. E isso precisava ser comunicado. E ao contrário da gente ter esse atitude vergonhosa, atitude às vezes até se esconde. Tem gente até que não gosta de mencionar que é fazendário. Eu já conheço gente assim. A gente, pelo contrário, a gente tem que ressaltar o nosso trabalho, mostrar a importância dele, mostrar a evolução como se deu atividade que nós fomos heróis, nós fomos batalhadores para chegar onde a gente chegou, e mostrar que isso é importante para a sociedade, para nós, para a sociedade, para a nossa família, para o Estado. E assim nós neste ano de 2024, em que a Secretaria da Fazenda, no último 26 de setembro, completou 188 anos, e também agora no dia 31 de outubro, completou 100 anos, nesse recorte histórico dos 188 anos da nossa instituição, nós agradecemos de coração a participação
do Francisco Cicinato Ferreira Neto, nosso querido historiador, nosso querido servidor fazendário Cicinato, também do Elton Vianney Diogo, né, o gaúcho cearense paraibano, e também do nosso querido José de Souza Pinheiro, que conheço de longas datas, e como disse em um dado momento, quando entrevistamos o gentil Rolim Teixeira, quem é fazendário não deixa de ser. Nós seremos sempre servidores públicos fazendários. Quer estejamos em efetivo exercício, quer estejamos amanhã aposentados. E agradecemos muito a Deus por fazermos parte da história dessa instituição, cujos objetivos foram aqui bem esclarecidos, do porquê e do para quê. Então, muito obrigado aos senhores, aos queridos colegas, e até uma próxima oportunidade em torno desse assunto, o centenário dos portos fiscais da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, nessa abordagem do Memória Fazendária Cearense.